igreja está buscando, irmão, porque o Senhor determinou. Para que o Senhor determinasse, Ele primeiro falou com alguém. Isso foi através de uma visão, né, meu apóstolo? Deus deu uma visão, irmão. Deus falou o que tinha que ser feito. E assim também é na nossa vida. Através dessa campanha, Deus está falando como vocês devem andar na presença dEle. Como nós devemos estar na presença de Deus. Isso é um motivo muito bom, um motivo grandioso de nós estarmos aqui 12 dias direto. Eu até agora não faltei nenhum dia, para a honra e glória do nome do Senhor. E se você está entrando pelas portas nesses dias de clamor, com seu coração aberto, decidido em levar para sua casa o que você está vindo buscar, tenha certeza de uma coisa, que o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar em nome de Jesus. Porque a nossa palavra que está escrito na Bíblia Sagrada diz que Ele não despede ninguém com as mãos vazias. E você está fazendo um clamor, meu irmão, um clamor de 12 dias de milagres. Fala para o teu irmão, um milagre vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 5. Uma palavra qual o Senhor colocou no meu coração, onde aconteceu um grande milagre. Deus, Ele é fiel. João capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, escola bíblica ao propósito, dia de domingo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando o apóstolo falou que hoje eu estou bonito, né? Terno bonito. Confesso para os irmãos o tamanho da felicidade. Um irmão me abençoou esse terno no mês de dezembro. Irmão, isso também faz parte da obra. Sabe por quê, apóstolo? O irmão tinha uma causa na justiça. Aí ele virou para mim e falou assim: irmão Marco, me ajuda numa causa que eu estou na justiça, porque a firma já está quase falindo. Está meio difícil de receber isso aí. Aí o irmão estava indo lá na célula, eu falei: não, irmão, a gente vai estar orando em nome de Jesus, e eu creio no poder de Deus. E ali a gente junto orando, eu sei que foi coisa de pouco tempo, não demorou muitos meses não. Estava na casa da minha sogra lá em Caxias, ele me liga, falou: irmão Marco, está onde? Eu estou aqui em Caxias. Ele: tem como você vir aqui no Cunha? Eu falei: meu Deus, fazer o que aí, varão? Não, Deus tocou no meu coração para te abençoar. Falei: meu Deus. Fiquei meio sem graça, né, irmão? Mas o irmão queria me abençoar, eu peguei e fui lá. Cheguei lá, o irmão gastou uma prata comigo. Fiquei muito feliz, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Irmão, tem um mistério desse daí comigo, que eu estava falando até com a minha esposa Cristiane. Assim que eu aceitei Jesus, eu acho que pessoas não queriam me ver fora da presença de Deus, foram só me enchendo de roupa. Que eu não andava de roupa social. Aí o meu primo logo me chamou na casa dele também, comprou um terno novo, aquele terno verde com ando, lindo, e me deu. Falei: meu Deus, que maravilha é essa? Recebi, irmão. Amém? A minha sogra, no casamento da minha cunhada, a gente ia alugar um terno para ser padrinho. Ela falou: não, o seu você não vai alugar não, o seu vai ser comprado, que eu vou te dar de presente. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Se você ora, você recebe. Se a tua oração, meu irmão, é uma oração de justiça, é uma oração a qual chega ao trono de Deus, tenha certeza de uma coisa, que você vai receber de Deus. Deus, Ele vai abençoar pessoas para poder estar te abençoando. Se hoje nós temos o nosso trabalho, é porque Deus abençoou alguém. Amém? E essas pessoas vêm e abençoam a gente, não é isso? Então nós temos que orar pelo nosso próximo. Quando a gente ora por eles, Deus faz um mover no céu, abençoa a vida dele e vem nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém?
Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui sem perca de tempo. Diz assim, ó: Jesus em Jerusalém cura de um enfermo no tanque de Betesda. Eu vou estar lendo os ímpares, os irmãos poderem estar lendo os pares. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Até o versículo 15. Diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Logo aquele homem ficou sã, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E o que se fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus rapidamente. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por todo o mover espiritual que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. Pai, seja comigo, Pai, honra o teu santo nome através da minha vida, que eu venha descer, o Senhor venha crescer neste lugar. Pai, que o nome do Senhor, Pai, continua sendo honrado e glorificado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus, e as palmas louvem a Deus. Glória a Deus, a igreja pode tomar seu assento em nome de Jesus. Amado, esses 12 dias têm sido muito fortes, pregadores, homens, a qual o Senhor tem levantado neste lugar. Eu estava trabalhando hoje, eu estava pensando que daqui um dia vai ser tanto convite de pessoas convidando os irmãos, os jovens deste lugar para poder estar pregando em alguma igreja, porque a unção de Deus na vida do jovem aqui tem sido maravilhosa, tem sido grande. Olha, irmão, quando eu vejo esse grupo de louvor, louvando ao Senhor, aqui dessa glória de Deus neste lugar, e a igreja fica impactada pelo poder de Deus. Isso muito alegra o meu coração, porque vale a pena a gente entrar num lugar e sair diferente. Vale a pena a gente ouvir os comentários de pessoas. Nossa, lá o culto está fogo puro, o culto está uma benção. Deus está honrando lá os irmãos. Isso é muito alegre, irmão. E a gente lendo uma passagem dessa aqui, ó, de João, no capítulo 5. João, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Um grande apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem que esteve ali lado a lado com Cristo. Um homem que andou com Jesus Cristo. Um homem que via com seus próprios olhos o milagre que Jesus fazia. Então essa era uma prioridade muito grande. Ele era um apóstolo, ele foi um homem que escreveu um livro, porque ele foi testemunha ocular, ele viu, ele assistiu, ele presenciou, porque os milagres, quando acontecia, eram coisas muito grandiosas que aconteciam naquele lugar. E muitos não acreditavam. Naquele tempo, o povo que andava com Cristo, quando via um milagre,
Eles ficavam tão maravilhados que aí foi o nome de Jesus crescendo por toda aquela Judéia, por toda Caná ali da Galileia, e foi crescendo em Jerusalém, e Jesus Cristo ele foi pegando uma fama muito grande como o milagroso Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele começa narrando nesse livro, logo lá no primeiro capítulo, você vê que ele fala que Jesus Cristo era o verbo que se fez carne, e ele era quem? Deus que esteve aonde? No princípio. Então ele começa uma narração ali, falando de Jesus, e logo na frente ele começa a narrar na vida de João Batista. Ele fala de João Batista, aquele que veio preparar quem? O caminho para o Senhor Jesus Cristo. Então ele faz uma narração porque ele sabia o que ele estava falando, e a nossa palavra diz que toda a Bíblia ela é inspirada pelo o Espírito Santo de Deus. Então a gente vê que logo no segundo capítulo desse mesmo livro de João, ele começa a narrar um milagre, uma coisa muito linda, a qual Jesus Cristo e os seus discípulos foram convidados e está onde? Numa boda, numa festa, num casamento em Caná da Galileia. A gente percebe que Jesus Cristo, nesse livro de João, ele andava muito ali naquela área da Judéia em Caná. Então ele sempre estava percorrendo. Hoje eu estive analisando pela internet quantos quilômetros Jesus Cristo andava. Meu irmão, era aproximadamente 100 quilômetros. 100 quilômetros Jesus Cristo andava. De Caná até a Galileia. Da Judéia a Galileia. Amado, eu fico imaginando, e ele parava assim, segundo o apóstolo João, ele parava 2 dias numa cidade. Ele descansava apenas 2 dias. Você imagina só, andar 100 quilômetros. Quando eu vou daqui ali para Saquarema, é mais ou menos isso aí, 100 quilômetros. A gente vai de carro e ainda chega lá cansado. Só a graça, só a graça. Jesus Cristo ia andando, e os discípulos iam junto com ele. Olha, o mais interessante é que Jesus Cristo não ia só batendo papo com os discípulos, não. Jesus Cristo ele ia fazendo o quê? Milagres. Jesus Cristo ele ia fazendo milagre. Fala para o teu irmão, onde Jesus está, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, irmão, a gente vê que a narração do apóstolo João foi algo muito forte. Que Jesus Cristo ali naquela boda, ele pegou e fez o seu primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho. Aquilo ali muito me chamou a atenção, foi aquele casal ter convidado Jesus para estar naquele lugar. Eles convidaram Jesus Cristo porque sabia que o homem que faz milagre ia estar na festa. Então, alguma coisa ia acontecer naquela festa. E aconteceu. Acabou-se o vinho. E Jesus Cristo foi e transformou a água em vinho. Então, foi um primeiro milagre que Jesus fez ali naquele lugar. Mas ele não parou. E ali a gente vê que ele começou narrando. E Jesus Cristo, ele volta para Jerusalém. Quando ele chega ali em Jerusalém, próximo da festa da Páscoa, ali tem um homem que vê o que Jesus Cristo estava fazendo, aquelas maravilhas, e ele foi ter com Jesus à noite. Qual é o nome dele? Nicodemos. Nicodemos, um grande homem, a qual ele pregava também nas sinagogas. Ele era um professor, ele era um mestre, e ali despertou nele uma curiosidade de conhecer quem? Jesus. E ali ele chegou junto de Jesus, e ali ele pergunta para Jesus, como é que faz um homem, sendo velho, nascer de novo? Jesus deu uma resposta muito simples para ele. Quem nasce da carne e quem nasce do Espírito, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar onde? No reino de Deus, no reino dos céus. Então a gente vê que aquela trajetória de Jesus, aonde ele passava, alguma coisa estava acontecendo. Então o apóstolo João, ele ainda continua narrando no capítulo 3 de livro de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele estava cheio de unção quando ele estava escrevendo esse livro. Ele estava trazendo à memória tudo que ele passou com o mestre.
ventre. Então nós temos que colocar isso em nosso coração. Quando nós meditar a palavra, nós temos que guardar, para que nós não viemos pecar contra o nosso Senhor. Isso quem falou foi quem? Davi, em livro do Salmo 119, no versículo 11. Guardei tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a gente vê que esses homens que andaram com Jesus, eles tinham desejo de falar a respeito de Jesus. Então João, quando escreveu esse livro, ele já era de uma idade bem avançada. A Bíblia nos relata, segundo os teólogos, que foi aproximadamente 90 anos após Cristo. Então foi um dos últimos livros a ser escrito segundo a teologia, amém? Porque João, ele analisou, primeiro ele enfatizou todos os outros livros, todas as outras escrituras. E o João foi um apóstolo a qual Jesus amava muito, que no entanto muitos chamam ele de apóstolo do amor, porque era um apóstolo que tinha uma intimidade muito gostosa com Jesus. Era um homem que quando Jesus estava fazendo um milagre, creio eu, apóstolo, que ele era um dos primeiros a ser convidado quando Jesus ia fazer alguma coisa. Então aquele homem foi um homem que muito representou aquele ministério que Jesus Cristo esteve na terra. Então a gente vê que Jesus Cristo continuou. E aqui no capítulo 3, ali a gente vê a conversão de Nicodemos. E logo no capítulo 4 de João, ali a gente vê quem? Uma mulher samaritana, a qual esteve com Jesus naquele poço de Jacó, na cidade de Sicar. Isso daí também foi Jesus fazendo o quê? A trajetória da Judéia para a Galiléia, da Galiléia para a Judéia. Então ele parou ali um pouquinho para descansar. Mas esse negócio de descansar, irmão, é coisa às vezes que a gente pensa, a gente analisa. Não, porque Jesus Cristo sabia que ele ia passar ali, que ele tinha que fazer a obra naquele lugar. Então, meu irmão, Jesus está passando nesta noite na tua vida. Fica ligado, não perde a atenção do culto, senão você vai perder a tua bênção. No culto, se a gente ficar atento, meu irmão, o Senhor, quando passar, ele vai jogar nas tuas mãos aquilo que você veio buscar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então você fica ligado nesta noite, porque o Senhor tem coisas grandiosas em fazer em nossa vida. Então a gente vê que Jesus Cristo, ele fez aquele trabalho na vida da mulher samaritana. E logo à frente Jesus faz mais uma cura. A cura do filho de um nobre. Um homem chega até Jesus e fala que o filho dele está enfermo. Está quase morto. E Jesus Cristo, da onde ele estava, ele bastou dar uma palavra e o homem foi embora e chegou lá aonde o filho dele estava, já no meio do caminho. Ele encontrou com os seus servos, e seu servo falou que o filho dele já estava curado. E quando ele falou a hora, foi na mesma hora a qual Jesus havia falado com ele que o filho dele iria estar curado. Amém? Então Jesus Cristo, ele entra outra vez aonde? Ele saiu da Galiléia e entrou em Jerusalém. Fala, Jesus entrou em Jerusalém. Amado, quando eu falo de Jerusalém, eu lembro do Salmo 122. Quando o salmista Davi, ele fala que a cidade de Jerusalém, ela é compactada. Ela é uma cidade forte. É uma cidade aonde ele descansava quando ele vinha das batalhas. Você já parou para analisar o Salmo 122? Alegrei-me quando me disser, vamos. A casa do Senhor está o quê? Edificada. É uma cidade o quê? Compactada. Então, quando fala de Jerusalém, eu entendo que ele está falando de igreja. Está falando da igreja. Por quê? É uma cidade compactada, é um lugar firme, é como se fosse uma rocha. Rocha. Se o teu coração, meu irmão, estiver firmado nessa rocha, a quem você veio buscar dentro da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, nada vai penetrar sobre a tua vida para poder trazer uma maldição para a tua casa. Nada vai amaldiçoar a tua vida, porque você vai estar, meu irmão, sobre uma rocha, sobre a cidade compactada. Por isso que Davi, quando ele vinha das guerras, ele subia a Jerusalém. Ele iria descansar em Jerusalém, porque lá era a cidade fortificada, mas quem fortificou foi ele. Ele que fez toda aquela muralha. E ele tinha certeza que ali ele podia o quê? O quê? Descansar. Quando a gente saímos da nossa casa para poder trabalhar, ou fazer outras coisas,
quando nós chegamos em casa, que nós somos evangélicos, qual o lugar que nós desejamos estar? Dentro da igreja. Porque aqui você vem buscar o quê? Renovo, porque aqui você se sente protegido. Aqui nós se sentimos o quê? Fortificado. Porque um cordão de 3 dobras dificilmente. Aqui nós estamos o quê? No espírito de oração. Então Davi, ele tinha essa estratégia de descansar lá em Jerusalém após uma guerra. Então quando Jesus ele entrou em Jerusalém, e aqui havia um homem enfermo. Olha bem, depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima às portas das ovelhas. Um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpedres. Betesda. Estive analisando o que significa Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Amados, naquele tempo, ali, naquele tanque, havia muitas pessoas enfermas. Muitas pessoas que não conseguiam receber uma cura. E a multidão era muito grande, era muito grande. E ali o anjo ele descia, segundo os teólogos, era uma vez por ano. Você imagina só, uma vez para poder receber a bênção. Uma vez por ano, para poder receber uma bênção. E aquele homem estava ali já há quanto tempo, gente? Vocês lembram? 38 anos para poder receber algo do Senhor. Para receber que o anjo descia, agitava as águas e a pessoa recebesse a bênção. Mas falando assim, conforme nós estamos falando nesta noite, parecia ser muito fácil. Mas não era fácil. Por que não era fácil? Porque a multidão era grande. E tinha pessoas que tinham muito dinheiro, pagavam outras pessoas para poder ficar do lado dos aleijados ali. Quando as águas agitavam, era para jogar ele lá dentro. Mas muita gente saía dali pensando que tinha sido curado. Mas não tinha sido curado. Saía gritando, mas era um grito falso. Porque um só também recebia a bênção. No meio de uma multidão. O anjo descia uma vez por ano. E a pessoa ficava ali, querendo receber. Amado, se eu fosse dar um tema nesta noite para essa pregação, eu ia colocar assim um nome, ó. Deus não esqueceu de você. Fala para o teu irmão, Deus não esqueceu de você. Por que Deus não esqueceu de você? Aquele homem estava ali há quanto tempo? 38 anos. 38 anos esperando a bênção dele. 38 anos. E aquela multidão, quando vinha roubava a bênção dele. Ele ficava lá no mesmo lugar. Ele era um homem coxo, ele era deficiente, ele não podia chegar até aquele tanque. E o que Jesus faz, irmão? Jesus entrou ali. Por que Jesus Cristo passou naquele lugar? Foi um por acaso? Foi algo que ele estava fazendo a trajetória dele? Não, irmão. Não, porque Jesus sabia que ali ia ter alguém que ia precisar dele. Alguém ia precisar de Cristo naquele lugar. E Jesus Cristo, ele foi passando, irmão. E quando ele passou, ele chegou do lado daquele homem. Ele chegou do lado. E ele fez aquela cura milagrosamente. Ele fez uma cura a qual o homem esperava tanto tempo. Num lugar tão difícil de receber a cura, ele recebeu a cura. Porque para ele já não tinha mais como ele receber aquela cura. Porque ele não andava, como é que ele ia pular dentro do tanque? Aquele tanque, irmão, o que ele representava para aquele homem? O que aquele tanque queria ser para a vida daquele homem? Aquele homem ele não iria nunca receber uma cura, um milagre naquele lugar. Ele não queria receber, ele estava ali, meu irmão, porque já tinha virado uma superstição. Porque já tinha virado algo religioso na vida daquelas pessoas. Meu irmão, às vezes não vale a pena você entrar pelas portas da casa do Senhor, ficar um ano sentado esperando a sua bênção sem buscar a Deus.
meu irmão, tem que entrar aqui neste lugar, de coração aberto, de coração voltado, em levar para a tua casa, meu irmão, o seu milagre. Você tem que vir com o coração voltado e levar para casa o seu milagre. Porque aquele homem, meu irmão, ele estava há tanto tempo. E naquele tempo, Jesus Cristo, ele andava junto com aqueles homens, junto com os discípulos. Hoje, Jesus não anda mais do nosso lado. Hoje, Jesus, ele anda dentro do nosso coração. Hoje, Jesus Cristo, ele está andando dentro de cada um. Hoje, ele quer fazer morada na tua vida. Ele não esqueceu de você. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer um movimento nas águas na tua vida. E essas coisas me trazem à memória tantas maravilhas que Deus fez dentro dessa palavra. Tantas coisas. Às vezes você está pensando que a tua bênção tem tanto tempo que não acontece. Você vem na igreja todos os dias, faz campanha e nada acontece. Irmão, mas o Senhor está contemplando. O Senhor, ele está vendo o teu sofrimento. Ele sabe que você vai receber a tua bênção. Se coloca, meu irmão, nesta noite, no decorrer desses 12 dias de clamor, que você vai vir aqui em cima e vai contar para o Senhor. Você vai contar o testemunho que Deus está fazendo na tua vida. Você vai contar. Porque o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não esqueceu de mim. Amado, já passei por tantas lutas. Já fui uma pessoa mundana. Muitas coisas de errado eu já fiz neste mundo. Mas o Senhor não se esqueceu de mim. Assim como Ele não esqueceu de você. Às vezes a gente já perde até um pouco da esperança, achando que não vai mais acontecer. Mas a esperança, ela nunca morre. Fala para o teu irmão. Tem pessoas que dizem que a esperança é a última que morre, não é isso? Ela nunca morre. A esperança nunca vai morrer, meu irmão. Sabe por quê? Existe um Deus que é forte e poderoso na nossa vida. Ele vai fazer acontecer aquilo que você jamais vai imaginar. Você imagina, meu irmão, uma certa feita em casa, pensando no que ia fazer. Estava até mexendo lá em cima no telhado, lá em casa. Eu procurando emprego, apóstolo. Procurando daqui, procurando dali, nada de aparecer, nada de abrir porta. Da onde menos eu esperei foi que apareceu. Eu jamais iria imaginar que ia vir daquele lado. E veio. Eu esperava de tantos outros lugares. Menos do jeito que veio. Veio de uma pessoa que eu jamais iria imaginar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele faz o mover. Deus, ele faz o mover espiritual. Isso é espiritual. Essa porta quem abre é Deus. A sua situação quem está movendo é Deus. Na tua vida quem cuida é Deus. E a gente vê um homem que quando o Senhor pergunta para ele. Olha o que diz aqui no versículo 6. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, quer ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me põe no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Dava até pena, né, ouvir aquele homem falar isso, não dava? Tem tanta gente precisando de alguma coisa e tem tantos amigos. E nenhum amigo consegue fazer nada para poder ajudar. Quantos amigos? Pessoas falam que tem. Não, tem um amigo aí que vai me abençoar, um amigo que vai me ajudar. E nunca chega esse momento de um amigo chegar e te abençoar e te ajudar. Imagine quantas vezes as pessoas passavam ali do lado dele ali, ó. Ele doido para dar um mergulhinho naquele tanque. Porque naquele tempo, pessoas abandonavam os coxos, os cegos. Abandonavam as pessoas lá, apóstolo. Segundo estudiosos, pessoas eram abandonadas naquele lugar. E ali, pessoas ficavam ali. Se ninguém ajudasse, ia ficar para sempre naquele lugar. Ia morrer ali. Ali ficou um lugar tão conhecido ali em Jerusalém, que eles fizeram alguns alpedres. Aqui logo no início diz, ó. Depois disso havia uma festa de judeu aqui no segundo. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das Oliveiras, um tanque chamado hebreu Betesda, a qual tinha 5 alpedres. Ali também tinha torcedor.
Tinha torcedor vendo quem ia ficar curado. Tinha um montão de gente querendo ver quem ia ser o quê? Abençoado e quem iria ser o quê? Derrotado. Porque tinha pessoas que na hora que pulava, não recebeu nada e falava que tinha recebido. É igual um monte de pessoas que falam aí que recebeu uma benção, recebeu uma benção, nunca aparece. Mas isso daí, meu irmão, quem sabe é Deus. Deus está no controle, amém? Então a gente vê que aquele homem, ele, quando Jesus Cristo falou com ele, que ninguém botava ele até aquele tanque, ele pegou, o próprio Jesus foi e curou ele. Jesus foi, mandou ele levantar e tomar a cama dele e ir embora. O interessante é que ele também não sabia nem quem era o homem que tinha curado ele. Ele não sabia quem é que estava curando ele. E logo após, Jesus veio ele aonde, gente? Dentro do templo. E quando Jesus veio ele dentro daquele templo, aí ele percebeu que foi Jesus Cristo que havia curado ele. Está aqui no versículo 14, ó. Depois Jesus encontrou aonde? No templo, e disse-lhe: eis que já estão são. Não peque mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então aquela cura foi milagrosa porque Jesus não esqueceu dele. Jesus não está esquecendo, meu irmão, dessa campanha que nós estamos fazendo. Jesus Cristo, ele vai honrar a nossa vida aqui neste lugar. E quando eu lembro, meu irmão, que quando Jesus Cristo ele não esquece, eu me lembro de um homem chamado Mardoqueu, que está escrito no livro de Esther, capítulo 6. Se vocês parar para analisar ali, o livro de Esther, capítulo 6, vocês vão ver que Mardoqueu, ele tinha falado para o rei Assuero que 2 homens, e tinha botado até mesmo coisas para ele poder morrer. Não sei se é veneno, alguma coisa queria matar o rei Assuero. O que aconteceu naquele tempo? O rei, meu irmão, ele dormindo, olha bem, que coisa maravilhosa. O rei, ele foi o quê? Dormir. Depois de muito tempo, o sono despertou nele na madrugada. Aí ele pediu para poder pegar os livros da crônica. Quando ele pegou os livros da crônica, o que estava escrito lá? Que o homem que tinha falado para ele, e ele ainda não tinha feito nada para poder abençoar aquele homem. Olha só, o homem ele foi o responsável pelo rei não ter morrido. O rei não morreu porque ele falou a respeito de Teles, e se não me falha a memória, o nome de outro é Tagban, o nome do outro que estava querendo envenenar o rei. E ali, aquele rei pediu, chamou Amã. Amã era um homem que queria o quê? Matar Mardoqueu. Queria matar, tirar a vida dele. Já tinha preparado, sabe o que? Uma forca. Tinha preparado uma forca para poder matar Mardoqueu. E ali Mardoqueu, sem saber que tinha uma forca preparada para poder matar ele, de repente o rei manda chamar Amã e fala assim: o que nós devemos fazer para uma pessoa que tem nos ajudado, pessoas que têm feito coisas grandes em nosso meio? Amã pensou que era para ele, né? Falou: meu rei, a gente tem que botar ele aí na roupa na veste real, coloca ele em cima do cavalo e vamos desfilar com ele aí pela cidade. Meu irmão, olha só como é que todo mundo quer receber. Todo mundo quer a benção. Mas ninguém quer fazer nada para poder ajudar ninguém. Só quer matar o teu ministério. Só quer matar, meu irmão, a tua alegria. E ali o rei fez várias perguntas à mãe, e a mãe só... vamos fazer coisas grandes para esse homem, pensando que era ele. De repente, o que acontece, meu irmão? Chama Mardoqueu lá, aquele homem que me ajudou. Olha só, Amã tinha preparado a forca para matar ele, meu irmão. Quantas pessoas têm tentado te matar e não consegue? Quantas pessoas estão querendo parar e não consegue, meu irmão? Porque você tem feito coisa que tem agradado aos olhos do rei. Você tem feito coisas que tem agradado a Deus. E nada vai matar o teu ministério em nome de Jesus. Vocês sabem onde é que estava Mefibosete? Mefibosete, ele estava onde? Em Lodebar. Estava lá largado. Estava lá aleijado. Não tinha nada.
Fala assim, o Senhor lembrou de Mefibosete. Fala assim, o Senhor está lembrando de mim nesta noite. Se o Senhor está lembrando de você, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor não esqueceu do compromisso ou a proposta, meu irmão. Alguma coisa que já foi entregue para a tua vida. Às vezes está demorando. Mas a Bíblia diz assim, aquietai vós e saber que eu sou Deus. Aquele homem recebeu um milagre. Ele recebeu um milagre muito grande naquele lugar. Naquele tanque de Betesda, meu irmão. O anjo descia e ele não podia ir lá. Mas o Senhor, meu irmão, quando você não pode chegar aqui, ao altar do Senhor, Ele te traz, o Espírito Santo de Deus, Ele vai ao teu encontro. Às vezes você está sem força de chegar até as águas. Às vezes você está sem força de chegar até os braços do rei. Às vezes você já não tem mais o que fazer. Mas o Senhor, Ele te fala nesta noite, eu sou contigo. Não temas, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Assim foi na vida de Josué. Após a morte de Moisés, o Senhor falou apenas o que com ele? Esforça-te e tem de bom ânimo. Meu irmão, você está diante de uma campanha. Você está diante, meu irmão, de uma oração. Você está diante de um mover espiritual. Se Deus operou naquele tempo, a Bíblia diz que Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, e Ele vai te abençoar também. Em nome de Jesus, Ele vai te abençoar. Ele vai trazer à memória o que Ele te prometeu. Ele prometeu na vida de Mefibosete. Mefibosete sentou aonde? Na mesa do rei. Era o rei Davi, mas o rei Davi lembrou dele. Porque Davi se representava ali, Cristo. O que? Davi não esqueceu. Davi não esqueceu. Deus não esqueceu de Mardoqueu. Ele chegou a ser até o segundo homem daquele rei, do rei Azuero. Ele chegou a ser o segundo homem ali daquele lugar. Então, meu irmão, você vê Daniel, chegou a ser governador. Você vê José, chegou a ser governador. Meu irmão, mas para que isso aconteça, nós temos que ter um coração voltado em adorar o Senhor. Quando Jesus, naquela trajetória dele, ele se encontrou com quem? Com a mulher samaritana, não foi em Sicar? Ele falou que estava atrás de quem? Dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Se você entrou aqui nesta noite em espírito e em verdade, você vai receber o que você nem lembra mais que Deus te prometeu. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem coisas grandes a realizar aqui em nosso meio. Essa campanha, meu irmão, foi uma campanha de visão. Essa campanha é uma campanha a qual a tua vida vai ser renovada. A qual você vai estar um ano blindado ou até mais. Deus nesta noite está nos ensinando, meu irmão, a ganhar almas para o reino de Deus. Às vezes entrou uma pessoa aqui que está sem força, como aquele homem não tinha como chegar naquele lugar milagroso para poder sair dali andando. Ele não tinha força de chegar até lá. Mas nesta noite, se você tem força, meu irmão, de chegar até o altar do Senhor, não perca a tua oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Não perde a tua salvação. Você não está aleijado. Você não está aleijado espiritualmente. Você está cheio de Deus nesta noite. Fala assim para o teu irmão, eu não sou aleijado. Eu tenho as minhas duas pernas que o Senhor me deu. E eu tenho força, eu vou chegar até os pés do Senhor nesta noite. Fala para o teu irmão que você vai ter força e você vai chegar a este lugar. Se você que entrou aqui nessas portas nesta noite, está sem força, você, meu irmão, tem condições de andar até aqui. Nesta noite, Deus vai renovar as tuas forças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Ele está aqui. Ele está aqui.
Ele não está mais andando do nosso lado, Ele está vivendo dentro do nosso coração. Ele está vivendo dentro de nós. E Ele quer fazer isso e mover a nossa vida. Amado, vai refletindo nesta noite a tua vida. Se tem alguém entre nós que ainda não seja evangélico, não sai daqui como aquele aleijado, não. Não sai daqui como aquele aleijado. Que ele ficou ali, meu irmão, deitado um bom tempo. Um bom tempo, 38 anos ele tinha. E ele não conseguiu receber a bênção dele. Mas Deus nesta noite Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Ele sabe o que você veio fazer aqui neste lugar nesta noite. Ele sabe a bênção que Ele tem para poder te dar. Mas para que isso aconteça, se arrasta, meu irmão. Vem como um soldado de guerra, um soldado ferido. Que ele perdeu até mesmo a batalha, mas ele não perdeu a guerra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o ministério de adoração louve ao Senhor, coloque, meu irmão, a tua oração agora diante de Deus. Reflete a tua vida e vê o que está faltando dentro de você. Deus não esqueceu de Mefibosete. Deus não esqueceu de Mardoqueu. Deus não esqueceu daquele aleijado em Betesda. Deus não esqueceu de você. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me
só. E o que dizem sobre mim não podes me frustrar. Vem em meu favor e cumpra em mim teu querer. É impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Deus do impossível está aqui, irmão. O Deus do impossível está aqui. Tem algo impossível para Deus? Deus, Ele curou, ressuscitou, e Ele não esqueceu de você. Nessa noite você chegou a este lugar conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Se tem alguém entre nós que ainda não é evangélico, que quer tomar uma posição hoje diante de Deus e receber esse milagre tão grande que o Senhor tem feito, milagre de salvação. Às vezes na tua vida não está faltando nada, você tem tantas coisas, mas aí às vezes falta o rei na tua vida. Falta o Rei Jesus e o reino de Deus. Tem alguém entre nós que quer tomar uma decisão nesta noite, que quer sair daqui totalmente diferente, sabendo que você tem direito ao caminho da vida eterna. Uma das coisas que o apóstolo João, ele falou lá no próprio livro de João, capítulo 20, no versículo 31, ele fez a confirmação que esse era o Cristo, Filho de Deus, que iria salvar. Então Ele veio te salvar nesta noite. Ele te trouxe querendo fazer um mover na tua vida nesta noite. Não saia daqui sem receber o milagre. Não saia daqui sem receber o que Ele tem para poder te dar. Não retenha os vossos corações. Não retenha, como fez aquele povo no deserto, que ele endureceram o coração na hora de ver a graça de Deus na vida deles. Não sai daqui sem Cristo nesta noite. Amado, uma vez o pastor Jorge Videira, ele olhou para um jovem que eu convidei para poder estar na igreja, assim, bem próximo dele, na hora da oração. O pastor Jorge falou assim para ele: meu filho, Jesus te chama hoje, e não é amanhã, é hoje. Porque amanhã ele já não é mais contigo. Varão, o garoto estava com o cabelo pintado de louro. A mãe dele do lado chorando muito. E ele perguntou: você quer aceitar Jesus? Aquele garoto falou que não. Ainda não estava no tempo dele. Isso foi num culto de domingo. Quando foi na segunda-feira pela manhã, ele sentou na garupa da moto do primo dele ali no Centenário. A polícia deu 2 tiros de fuzil nas costas dele, ele faleceu. Um garoto com apenas 19 anos de idade. A mãe dele morava em frente à minha casa, e justamente nesse domingo ele foi lá visitar a mãe dele. Eu fiz o convite para ele poder estar indo na igreja. Então ele teve a oportunidade dele, não teve, irmãos? Ele teve, porque Deus usou aquele pastor. E quantas vezes Deus está usando profetas, está usando alguém para poder falar contigo, e você não consegue quebrantar esse coração. O Senhor tem plano de salvação na tua vida. O Senhor quer
te salvar. Não deixe para depois o que o Senhor quer fazer agora na tua vida. Se não tem ninguém, que Deus possa estar te dando uma próxima oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvem a Deus. E assim agradeço a minha rica oportunidade. E agradeço a Deus por ter força hoje de ter subido aqui. Que eu não passei uma semana muito bem. Não estava legal. Estava com a saúde um pouco abalada. Mas eu creio que nesta noite também o Senhor fez um milagre na minha vida. Em nome de Jesus. Assim agradeço a minha oportunidade.